O ambiente no Pacaembu era um ambiente corintiano. Afinal de contas, o Bragantino estava preocupado com dinheiro, não com futebol. E mesmo preocupado só com grana, ele ganhou. É um negócio, é um absurdo. Mas vamos ver como é que estava o ambiente do Pacaembu, a casa do Bragantino. É uma piada, né? É um campeonatinho mesmo, não é? Qualquer um joga onde quer, vende mano. É uma... Mas estamos falando de Federação Paulista de Futebol, de Reinaldo e seus Blue Caps. Então, normal. Vamos ver lá como é que estava o ambiente. O Corinthians chega no Pacaembu como visitante, então segue o rumo do vestiário número 2 e relevando o fato de jogar a primeira do mata-mata do Paulista em suas antigas dependências de aluguel. Acho que é um jogo igual, um mata-mata, é tão difícil quanto a gente estiver jogando na casa deles. Se eles quiseram e acharam melhor fazer isso para, de repente, ter renda, não sei... Isso é coisa do presidente deles. O Bragantino, mandante do duelo no Paulo Machado de Carvalho, também minimiza os efeitos do fator casa, que neste caso não é a casa dele mesmo. Ao contrário. A gente fica um pouco triste porque também a torcida, né? A gente queria jogar com a torcida lá. Mas vai ser um jogo muito bom, não tem essa de fator campo, é 11 contra 11 e a gente vai com tudo para poder buscar essa classificação. A nossa temporada também é uma temporada que impede que a gente tenha boas rendas, então a gente acredita que talvez isso aí, pensando a longo prazo, foi importante para o Bragantino. O nosso presidente sabe o que está fazendo, a gente sabe que a hora que entrar em campo não tem segredo, é ir para dentro dos caras e tentar surpreender. Mas se o professor Veiga fosse o presidente Chedi, teria jogado em Bragança, eu acho que do lado do nosso torcedor. Independente de onde a gente vai jogar, as dificuldades vão ser as mesmas. É evidente que o que muda de jogar aqui e lá é o ambiente, né? A gente estaria num ambiente dentro de casa, sabendo que a gente teria uma possibilidade de complicar o Corinthians de uma maneira diferente. Quando você vende o mando, você fecha o jogo, recebe o valor. Não vende mano nenhum, a renda, o mando é do Bragantino. Podia jogar em Ribeirão Preto, podia jogar em São José do Rio Preto, podia jogar em qualquer outro lugar, em Taubaté. Nós escolhemos São Paulo e o problema financeiro. Qual o cálculo que você faz para valer a pena essa troca de mando, digamos assim? Eu tive o jogo do Palmeiras em Bragança com 7 mil pessoas, né? E o maior público que foi Corinthians em 2011, quando o Bragantino estava numa ascensão. Tem que fazer dinheiro, tem que pagar a conta. Nós vamos disputar uma Série C sem nenhuma receita. Eu quero que o Bragantino precisa subir para a Série B, então precisa pagar suas contas, não tem jeito. Lotar o campo de vocês com ingresso dobrado, por exemplo, não daria uma renda parecida a de hoje aqui no Pacaembu? Estou especulando. Vou colocar 100, 120 reais. Quem vai no jogo a 100, 120 reais? Ele vai comprar o arroz, o feijão, a carne da semana. Tem que dar alguma coisa para sobreviver aos times menores. Então é uma demonstração também dizer que a coisa não está boa para os times do interior. O estádio nem de longe lota. Tobogã, cadeiras, arquibancada, locais destinados à fiel nação corintiana, parcialmente ocupados. A torcida do Braga fica no cantinho. 2.700 ingressos, carga máxima, que também não é vendida em sua totalidade. A galera do Massa Bruta não parece brava com o presidente do clube, não. Vocês concordam com a decisão do Chedi de trazer o jogo aqui pro Pacaembu? Sim, tem que fazer caixa, tudo, e não é à toa que a gente vai apoiar. Onde ele vai jogar, a gente vai torcedor, vai até onde o Braga tiver. Lá em Bragança, infelizmente, o torcedor não tem comparecido. Então, se o jogo fosse lá em Bragança hoje, no mínimo, no nosso estádio 12, 13 mil pessoas, 10 mil pessoas seriam de corintianos. Então, quer dizer, para nós, a torcida que frequenta o Bragantino está aqui. Eles trazem o jogo para cá pensando no benefício financeiro, mas a vantagem não é tão grande assim, porque você pode ver que o estádio não está cheio. A gente, claro, queria que o jogo fosse lá, mas é importante isso aqui para dimensão do futebol. Aqui em São Paulo o público seria maior mesmo. A festa em Bragança certamente seria mais animada, causaria mais frisson, teria mais calor humano. A rapaziada do interior, para ser ouvida só num momento de silêncio. Fizemos feio. Tá rolando o hino nacional do Brasil. Tem problema. O Bragantino é maior que tudo, velho. Nós tamo junto. Cara, faltou um pouco de respeito da nossa parte. Não percebi. Boa sorte no jogo. E o dirigente responsável pela mudança do local da partida se defende atacando em voz alta. Os clubes do interior sofrem, vive de marmita, vive de boné pedindo dinheiro, entendeu? Não tem apoio de televisão, não tem renda, não tem nada.
E só os grandes que têm, os pequenos não têm. Então como vai sobreviver o futebol se os pequenos não existirem? Faz os grandes 4 jogos, 4 campeonatos com eles e pronto. Agora precisa mudar isso. Precisa mudar, precisa dar atenção. Essa decisão vai demonstrar que os clubes do interior estão à miséria e precisam ter recurso. E fechando a conta, o pobre Bragantino que vende o almoço para comprar a janta, fatura. Um belo resultado. E ainda de quebra, um trocadinho extra. Mais ou menos o que vai dar de renda é o que eu faria em Bragança. Mais ou menos é o que eu faria. Quanto que sobrou dos 600 e tantos mil aí? Deu 330, 280 mais ou menos. É o que daria em Bragança. Em Bragança eu daria isso. Agora dentro de campo deu lucro. Dentro de campo mostrou que o Bragantino não vendeu o jogo. Para parte da imprensa que criticou como venda, como tecnicamente o Bragantino abriu mão da parte técnica, porque o Bragantino é um time de 90 anos, um time de vice-campeão brasileiro, campeão paulista, revelou um monte de jogadores. Mas abriu mão da parte técnica, não abriu? Acontece que deu tudo certo. Ganhou o jogo, o resultado é esse, dentro das 4 linhas, e eu falei na federação, eu gosto de jogar no Pacaembu. Quem viu a minha entrevista, falei, eu gosto de jogar no Pacaembu. Vai ser gostoso jogar no Pacaembu. Foi gostoso, 3-2. Papinho, né? Quando foi campeão paulista, foi em Bragança. Quando foi vice-campeão brasileiro, foi em Bragança, né? E se ferrou. Ótimo que, de novo, quem vendeu o mando se ferrou. O Linense se ferrou, o São Caetano se ferrou e agora o Bragantino se ferrou. O Audax se ferrou também contra o Palmeiras, lembra? Não, o Audax conseguiu. Deu conseguiu eles conseguiram fazer esquema. Mas que vendeu também. Também. O grande Audax aí que você Também. Então, vendeu. Esses times que vendem mando tem que se ferrar. Tem que se ferrar, não tem que ter. Isso aí pede credibilidade do campeonato. Pede a credibilidade. Se não tem... E outra coisa, torcedor de Bragança, quando tiver filé mignon, você já sabe que eles vão mandar para São Paulo. Então não vá na porcaria. Ué, se você tem uma atração e você leva a atração para fora da sua cidade, por que o cara vai ver a porcaria? Ele quer ver o Corinthians, ele quer ver uma quarta de final com o Corinthians. Ele vai querer ver o quê? Bragantino e Nhenhenhé, que vai jogar aí pela Série C? Não vá. Vocês já repararam que o clube não está nem aí para a cidade. Então, se ele vende mando, que ele faça os jogos pequenininhos dele fora também. Agora vai jogar em Araras, vai jogar onde for com os pequenos. Quando é jogo ruim é lá, quando é jogo bom é aqui. Vai te catar, pô. Ótimo que não deu por... Foi ótimo, muito bom. Muito bom, fico muito feliz e espero, se a federação tiver vergonha na cara, para com essa imoralidade, né? Mas para a federação, uma mais, uma menos, também não faz a menor diferença. Boa noite, José Roberto Guimarães. Boa noite, Flávio. De novo, é um grande prazer estar aqui com vocês. E como sempre, né, eu estou ficando sócio, ainda bem. Isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é muito legal. Bom, eu queria falar com vocês sobre esse tema de vender jogos, vender mandos e da federação de Reinaldo e seus Blue Caps aceitar. Názio, o que você pensa disso? Olha, primeiro que ninguém falou na imprensa que vendeu-se o resultado. O que ele deu, o Nabi deu a entender, né? Que a imprensa estava falando que estava vendendo o resultado. Não é isso. Olha, eu acho que quem negocia uma coisa pode negociar tudo, mas não dá para saber. Não, ganhar o jogo, né? Mas aí, quando se abre negociação, se abre negociação. Né? Porque, olha, eu não respeito isso. A gente critica tanto a existência do Campeonato Paulista, porque ele toma tanto tempo dos grandes clubes, né? E qual a única razão que se coloca e que tem a ver? Que as cidades do interior têm a oportunidade de ver os grandes jogos, de ver os torcedores de Bragança que torcem para o São Paulo, para o Corinthians, para o Santos, para o Palmeiras, têm a oportunidade de ver na sua cidade esse jogo. Se eles tiram isso, qual a razão? Né? E agora você vê o próprio presidente falando que ele não teve lucro maior do que se jogasse em Bragança. Ele mesmo confessou isso, né? Só que ele tirou da cidade, né? Tirou da a dignidade. Então não existe. O Campeonato Paulista devia ser de outra maneira. Os clubes do interior deviam disputar durante todo o ano um campeonato, que selecionasse aí 4 equipes e depois fizesse um campeonato pequeno, de um mês, né? Com os 4 grandes. Né? Porque o Campeonato Paulista já faz tempo que ele não tem aquele glamour dos grandes times do interior. Né? E hoje em dia, você vê essa situação, como é que é possível ter mais torcedor do Bragantino em São Paulo do que em Bragança? E teria trabalho para todo mundo o ano inteiro, que é aquilo que eu defendo. Basicamente, eu defendo isso.
Os campeonatos regionais são feitos para comprar voto dos caras para a CBF. Só para isso. Está preocupado com o trabalho de ninguém. Eu estou preocupado com o trabalho de todo mundo o ano inteiro. O Bragantino ainda está na Série C, mas tem um monte de time que parou agora. Mas já cumpriram o esquema, já foi dado grana para os presidentes, os caras já foram comprados, agora eles vão votar no cara indicado para a CBF. É só por isso que eles têm um campeonato. Então, eu defendo o trabalho o ano inteiro. Eu estou preocupado com o trabalho, não com a venda do voto. Trabalho para todo mundo. Vanderlei, eu sei que você não tem nada contra esse tipo de venda de mando. Não tenho. Primeiro, deu a lógica, ganhou o mandante. E no jogo do Pacaembu, ganhou o mandante. Então, tecnicamente, nenhum tipo de problema. Com relação à renda, ninguém sabe, como não há vendagem antecipada de ingressos, não se sabe exatamente quanto vai ser a renda. Então, seria um risco em Bragança. E o presidente decidiu correr um risco em São Paulo, onde, obviamente, o Pacaembu está muito mais próximo da torcida do Corinthians. Até a facilidade para a torcida do Corinthians. Não deu aquela lotação que ele esperava, mas também não deu prejuízo. E sai satisfeito porque ganhou os pontos. Eu me sinto muito incomodado em bater em dirigente quando ele faz esse tipo de negócio. Futebol é profissional. Não estou falando tecnicamente, nem vender o resultado, não é nada disso. Vou jogar em Manaus. Todo mundo bate, eu não bato. Porque na hora de assinar o cheque, aqueles que batem não aparecem lá para assinar. Então eu efetivamente não discordo. O São Caetano não quis vender, levou 4 mil pessoas no último jogo contra o São Paulo. E assim por diante. A média em Ribeirão Preto é de 5 mil torcedores. E está tudo certo. Eu não discordo, a mim não me incomoda. Gostei da vitória do Bragantino, mas por isso, porque bateram bastante, todo mundo bateu, vai vender o jogo, vai tomar um cacete no Pacaembu, e não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, poderia ser um resultado ainda mais largo. O próprio Carille reconheceu isso. Né? E eu acho que normal, nada de tragédia por ter feito isso. Jogou em São Paulo, mas concordo com aqueles que querem uma reformulação do Campeonato Paulista. Acho que tem que ser mais enxuto, exageradamente 12 clubes. O Flávio defende muito a exclusão do Campeonato Paulista. Sem dúvida. Eu não sou radical nessa linha. Eu acho que pode ser uma coisa mais enxuta e não posso, eu não aceito, eu não concordo, desprezar o Campeonato Paulista. Tem história, mas não vale nada. Em São Paulo vale. É importante, derruba até técnico. Você toma um cacete e no dia seguinte o técnico foi embora. Então vale. Pode reformular? Pode. Pode melhorar? Pode. E tem que fazer um calendário para as equipes do interior, porque está todo mundo parando aí, desempregado, não tem o que fazer a partir de agora. Claro que precisa. Não seria idiota de não concordar com isso. Mas eu acho que o Campeonato Paulista não deve ser jogado pela janela, respeitando as opiniões contrárias. Flávio Prado. Claro, lógico. Tem uma coisa ridícula chamada Copa Paulista, que não dá nem para ser chamado de campeonato. É um aglomerado, uma babaiada, uma mulambada. Não dá nem para chamar, né? Porque isso aí não é campeonato. Isso aí tem muito time que prefere fechar a porta do que jogar essa coisa. Zé Roberto Guimarães, o que você pensa dessa coisa de venda de mando? Eu acho que o momento tem que ser aproveitado pela cidade, que tem que viver esse glamour de receber o time do Corinthians na cidade, de jogar na cidade. Eu acho que é o momento de você valorizar o que a cidade tem de melhor, o que a cidade proporciona para os seus habitantes e para quem gosta de futebol. Eu acho que o jogo deveria ter sido realizado em Bragança. Miller. Boa noite, Flavinho. Também concordo com o Zé Roberto. Acho que o Bragantino poderia ter jogado na sua cidade, até porque Bragança, o estádio é muito bom, a torcida é muito receptiva e, como o presidente bem disse, né? Ele trocou 6 por meia dúzia em termos de finanças. Resultado é uma outra coisa. Mas também concordo com o meu querido Vanderlei que não podemos excluir o Paulistão. Sabe por quê, Flavinho? Como o Nabizinho disse, a federação não ajuda os times do interior, muito menos a CBF. Então a gente está falando de estadual. Como é estadual, a Federação Paulista não ajuda os times do interior. Então realmente é verdade isso. Eles têm que bater de porta em porta, no supermercado, etc, etc, para pedir um patrocínio para a Série C, no caso do Bragantino. Então nesse ponto, eu concordo com o presidente nesse sentido, de que ele realmente vai ter muita dificuldade para poder disputar a Série C. Mas não é um jogo que vai resolver as suas finanças. Não é um jogo. Tanto é que não vai resolver. Ele falou que vai sobrar 280 mil
para o Bragantino, que não dá 2 meses de folha salarial numa Série C, até porque ele tem um elenco muito grande. Mas eu acho que poderia, como o Zé Roberto disse, o jogo ter sido feito em Bragança, que a torcida espera o grande time chegar lá para tirar foto, autógrafo, aquela coisa toda de Campeonato Paulista. A torcida do interior sempre espera essa oportunidade. Óbvio que Chico Lang e Alberto Helena Júnior falarão sobre o tema. Vamos ver os lances, a gente já fala do jogo e fala também desse tema de venda de mandos. Vamos lá. Autoriza Leandro Bizio Marinho. Começam as quartas de final do Campeonato Paulista para Bragantino e Corinthians. Bom passe para Maicon, olha o Jake. Matheus, boa bola para o Léo. Jaime, ele bateu, mas sem direção, linha de fundo. Rodriguinho, Maicon para bater, Maicon na trave. Uma paulada, a bola não entra, quase o Corinthians lá. Aí o Cleison. Ainda Cleison. Para Maicon, do jeito que veio, bateu. Alex Alves na defesa. Saiu jogadinha ensaiada, Vitinho. Jogou no segundo pau, Macedo. Olha o toque de cabeça e o gol! Gol do Bragantino! Matheus Peixoto. A defesa do Corinthians parou pedindo impedimento. Mas o Cleison aqui embaixo me parece que dava condição. Jogadores do Corinthians perceberam depois, o Cássio fica irritadíssimo. Na marca de 47, o Bragantino abre o placar agora. Bragantino 1, Corinthians 0. Olha o lançamento para dentro da área, o cruzamento, Cássio. O Macedo chegou com liberdade, podia cruzar, meteu direto. O Cássio fez grande defesa. Chutou de longe o Guilherme, olha o Cássio. Maicon, cruzamento feito, chegou Rodriguinho, brigou, a bola ainda ficou dentro da área. Toque de cabeça! Gol do Corinthians! Balbuena na rede. Corinthians empata no Pacaembu, Balbuena agora. Corinthians 1, Bragantino também 1. Aí o Ítalo passou com facilidade, bateu, Cássio deu rebote, a batida e o gol! Gol do Bragantino! Vitinho na rede, jogada do Ítalo. Olha como passou com facilidade por 2 corintianos. Ele pedalou, pintou o chute, o Cássio deu rebote na volta. Vitinho amplia pro Braga. Tá aí, Danilo. Jogou na confusão, Cássio ficou, defendeu. Olha o Braga. Gol do Bragantino. Ítalo de novo, Ítalo na rede. Agora Bragantino 1, 2, 3, Corinthians 1. Matheus Vital, tá aí o Vital, ainda ele, tentou o fundo, cruzamento, pra quem? Pra ninguém, na sobra, Gabriel de longe, arriscou, ela passou perto, passou muito perto do Alex Alves e do gol. Pedrinho, ainda Pedrinho, Vital, Pedrinho de novo, pode bater, Pedrinho, golaço do Corinthians.
Pedrinho na rede. Aí o Sheik jogou na confusão, Henrique, o toque de cabeça. Defesa do Alex Alves. O Maicon por pouco, muito pouco, não empata. Ainda tem jogo. Houve o toque ali. Não há tempo para mais nada. Apita Leandro Bísio Marinho, comando do Bragantino, deu Braga. A vantagem era muito grande até o final do jogo. O Braga estava vencendo por 3-1. Mas o jogo aqui no Pacaembu termina 3 para o Braga, 2 para o Corinthians. Bom, como não há gol fora, né? Saldo de gols, quando eles ganham 2-0, ele estará classificado. Se ganhar por diferença de um gol, seja qual for essa diferença, decisão em pênaltis. Deixa eu passar um recado para você. Você que está procurando alimentos deliciosos e saudáveis, conheça a Alibec. A Alibec é uma maravilha. É uma importadora e distribuidora de conservas, nutes e frutas secas desidratadas, glaciadas e cristalizadas com uma imensa variedade. É uma delícia. Castanhas, amêndoas, amendoins, azeitonas, nozes, damascos, desidratados de abacaxi, goiaba e muito mais. A Alibec só trabalha com uma grande variedade de produtos alimentícios distribuídos para todo o Brasil e com grande destaque para a castanha de caju torrada e salgada, que é sensacional. Com o processo de fabricação diferenciado, ela é torrada a seco. Ela fica crocante, tem um sabor único e você vai ficar maluco como eu fiquei, você vai adorar, é muito bom. Olha, são mais de 20 anos no mercado, com muita qualidade e dedicação total aos clientes. Faça um orçamento agora mesmo. Ligue e fale com o representante. 11 3985 9830. Saiba mais acessando o site alibec.com.br. Alibec, tradição e qualidade. E os nossos convidados vão ganhar um kit da Alibec, eu sempre pego um para mim também, porque é muito bom. E não esqueça desse recadinho que eu estou te falando. Se você chegar lá no mercado, procurar o produto da Alibec e não tiver, muda de mercado. Porque o mercado de qualidade tem produto Alibec. É sensacional. Vai por mim. É muito bom. Vai ganhar. Chico, e aí? Todos esses temas colocados, o jogo e também essa venda de mando aí. Bom, do jogo, quase tudo foi, do mando, no caso, quase tudo foi dito, eu concordo. Eu só acho que precisa ver bem. O que o Marquinhos Chedid falou, ele tem razão. Eu vendi o mando, mas não vendi o jogo. E tanto é verdade que o Bragantino jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians mereceu perder do Bragantino. O Cássio falhou em 2 gols. Falhou em 2 gols. E falhou feio. Falhou feio em 2 gols. E não é de hoje que o Cássio não está bem. E está prejudicando o time. Já aquele gol do Juninho Capixaba, que foi contra, na verdade não foi contra. O Cássio saiu errado. Né? E o Juninho acabou cabeceando para trás e a bola entrou. Quer dizer, desde aquela época para cá o Cássio não está bem. E hoje o Bragantino foi melhor que o Corinthians desde que começou a partida. Começou impondo. 3-2 ficou barato. Não, 3-2 era para ser mais. A diferença tinha que ser maior. O Cássio, nessas bolas de longe, ele tem tempo de pular na bola e tal. Ele se atrapalha em bola cruzada pro gol. Aí ele se atrapalha. E bola chutada queima-roupa. Quando ele não chega antes, ele toma mesmo. Então, hoje o Bragantino entrou em campo e falou assim: nós vamos ganhar do Corinthians. E ganharam. E ganharam e mereciam ganhar demais. Você quer saber? Se bem que o Corinthians mandou bola na trave, né? Como a gente está vendo aí, o Maicon hoje jogou bem, né? O que não vinha acontecendo. E o Corinthians, a bem da verdade, perdeu e tem que dar graças a Deus que conseguiu aquele gol do Pedrinho. Porque se não fosse o gol do Pedrinho, o Bragantino faria 3-1, aí o Corinthians tem que fazer 3 gols no Bragantino para passar. 2 já vai ser duro. 2 já vai ser difícil. Bem difícil. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Agora, depois nós vamos discutir lances aí estranhíssimos. Sim. Esses lances estranhíssimos. Tem aqui separadinho a gente fala. O gol desse rapaz aí até agora foi um mistério total, porque tem uma coisa que eu estava ouvindo agora na Sport TV. Era o Cereto e eu não me lembro do narrador. Eles ficaram observando o Bandeirinha. O Bandeirinha não correu para o meio campo. Não correu. Quem deu esse gol foi o juiz, não foi o Bandeirinha. Aí fica mais estranho ainda. Mas vai discutir depois. Mas foi estranho. Foi estranho.
Enfim, tirando esse lado que ele jogou mal. E eu acho que o Carille não foi feliz no 4-1-4-1, não foi feliz nesse 4-2-4, não está sendo feliz. E o que deu certo até agora, que o Corinthians jogou bem e se impôs e ganhou o jogo, foi naquele 4-3-2-1. Ou 4... É isso, né? 4-2... Isso pra mim é número de telefone. Não é telefone. É 4 zagueiros, 2 volantes, 3 no meio campo e 1 lá na frente. Ele se deu bem aí. E outra coisa, o Sheik estava morto. O Sheik estava morto em campo, morto. Ele salvou o Corinthians em 2 jogos passados. Na classificação, contra o Mirassol, e depois no meio de semana com um gol de cabeça meio que nem ele viu a bola entrar. Nem ele viu a bola entrar contra o Deportivo Lara. Pô, que parecia o Corinthians estava enfrentando o Deportivo Lara jogando na retranca. Eu nunca vi isso. O Carille tem que repensar algumas coisas. O Corinthians não está bem esse ano, não está legal, não acertou o padrão de jogo. E se eu fosse o Carille, eu já teria trocado, dado um tempo para o Cássio. Eu falei em off aqui para ele. Dá um tempo para o Cássio, porque o Cássio não está bem. O Cássio, para estar bem, tem que estar em forma. Ele não está em forma. Então deixa o Kaique França jogar. Que é garoto, é bom. Eu não sei se ele tomaria esses gols que o Cássio tomou, não. A bem da verdade. E aí, mestre Helena? O título do meu blog, Gazeta Esportiva Net, é o seguinte: o Braga vendeu o mando, mas não vendeu a alma. E realmente não vendeu a alma. O time entrou em campo muito mais animado do que o Corinthians, jogou melhor, criou mais chances. O Cássio salvou o Corinthians de uma goleada. Não fosse o Cássio, teria tomado muito mais gols aí. E o Corinthians, gente, é esse. Esse é o Corinthians. Não é aquele... Parar de pensar naquele Corinthians do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aquilo foi um fenômeno, foi algo que aconteceu fora da curva, fora do traçado, do destino. O Corinthians jogou demais, obteve resultados demais, não que jogou demais, obteve resultados absurdos naquele período. Ele está meio refém daquele time, né? O Corinthians agora está refém daquele time. Mas o Corinthians é esse aí. Precisa do centroavante. E o técnico começou a fazer um movimento, sentido de avançar, tirando um volante e tal, e recuou. Recuou o Zarfo, como dizia no interior, né, antigamente. Recuou o Zarfo e joga na retranca contra time pequeno. E a consequência é essa. Agora, a respeito de todo aquele assunto que foi discutido antes, que não tive a chance de me manifestar, eu quero dizer o seguinte: futebol não é filantropia, sabe? Futebol não é política, politicagem dos caras que dirigem os clubes e as federações e a confederação. Esse campeonato paulista, todos os campeonatos estaduais, são uma excrescência, são anacrônicos, passaram do tempo, não existem mais, estão mais velhos que eu, entendeu? Já devia estar escanteado há muito tempo. Não tem o menor sentido. Esses clubes pequenos, eles têm que viver dentro da sua realidade e não da realidade dos grandes. Eles precisam ter um campeonato o ano inteiro para disputar, para jogar, para poder faturar. E é preciso que o brasileiro tenha a cultura, por exemplo, tem o europeu. O time pequeno, o time da cidade, a torcida inteira, a cidade inteira abraça esse time. Não tem, eu sou Bragantino e sou corintiano, eu sou Araçatuba e sou palmeirense, não. Os caras são torcedores daquele time. Até porque há um vínculo social. Exatamente. Eles criam hospitais, eles criam parques, eles dão uma contrapartida para a sociedade. Não é de graça isso, é um trabalho. Não, claro, mas é também porque isso aí é intrínseco na formação
cultural das cidades, né? Na Europa. Todas elas foram praticamente estados, antes de se transformar em países, juntadas e tal. Quer dizer, então é diferente. Então não adianta você me dizer assim, pô, mas o coitado precisa vender, porque é negócio. Futebol é negócio, grande negócio. Um grande negócio, não é um negocinho. Não é uma quitanda de esquina, entendeu? Em que qualquer coisa se faça, mesmo que seja contrariando o que é a essência do esporte, que é a disputa esportiva, a valorização esportiva. Não pode vender um jogo. É importante deixar bem claro o seguinte, quando culpam a federação que não ajuda, a culpa é dos clubes. Porque eles morrem de medo desses caras. Eles morrem de medo. Eles têm medo de... Eles morriam de medo de Fará, morriam de medo de Marim, morriam de medo de Del Nero e morrem de medo do tal do Reinaldo Carneiro Bastos. O que é mais... Eles têm medo, eles têm medo desses caras. Como se esses caras fossem pessoas importantes, como se esses caras tivessem algum tipo de... Tem cara preso, tem cara preso, o outro está fugindo. Eles morrem de medo desses caras, a ponto de... É tão vergonhoso que esses caras são convidados para jantares e almoços. Se o presidente não sentar, ninguém senta. Igual a Rainha Elizabeth. É verdade. Quando o presidente para de comer, todo mundo para. É uma vergonha. O que é Reinaldo Carneiro Bastos perto do Corinthians? O que era Fará perto de São Paulo? O que é o Marim perto de Palmeiras? O que é o outro fujão aí, o Del Nero perto do Santos? Essa gente, eles ficam de joelhos para esses caras. Eles não têm vergonha na cara. Por isso tem que se ferrar. Mas olha aqui, mas o pior é o seguinte. Quem tem o poder, realmente, o poder político, são esses presidentes. É claro. Eles que escolhem o presidente da federação, na verdade, e por sua vez escolhem o presidente da confederação. A confederação paga para os presidentes das federações resolveram dar dinheiro para os caras. E os clubes pagar aceitam. Salário. E aí eles aceitam. Aí tem que falar com o grandão, não é com o timinho. Por que o São Paulo, por que o Corinthians, por que o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense aceitam que a Federação de Tocantins tenha um voto maior que o deles? Porque eles estão no esquema. Ora, Zé, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa da ligação de cidades europeias com os clubes, você que trabalhou tanto tempo na Europa. Flávio, é uma ligação muito grande, né, de todas as cidades. Eu tive uma época, 3 anos na Itália, e tem lá uma forte ligação da cidade com as equipes que representam aquela cidade. Então, seja no futebol, seja no vôlei, no basquete, e chamam primeiro o nome da cidade, depois entra o nome dos patrocinadores. E todo mundo veste essa camisa fervorosamente, as coisas acontecem. Tem uma grande organização. Hoje eu estava conversando com um procurador italiano que veio, que é procurador dessa jogadora americana que está jogando no meu time. Ele estava dizendo a respeito disso, porque ainda na Itália, no vôlei, por exemplo, tem cartelino. Cartelino é o passe das jogadoras. Lá eles cobram, né, a base e tal, então eles fazem dinheiro para poder bancar todo o esquema da equipe, da base, tudo funcionar. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Ele falou, pô, mas a coisa funciona aqui assim? Eu falei, funciona assim. Você tem contrato por 1 ano, acabou o contrato, a jogadora está livre. Mas essa ligação é muito forte, eu acho que é sadia, porque existe uma coisa de paixão, de idolatria, de amor em relação ao clube, à camisa, às cores, e aquilo é muito vivo. Então eu acho que também aqui no Brasil eu vejo dessa maneira. As pessoas gostam de representar cidades, gostam de viver aquele ambiente da cidade e de vestir as cores do seu time. Agora, é o que eu sempre falei, o tempo que eu trabalhei no futebol e que eu vivenciei, o que atrapalha é a política, e sempre foi. O Chico falou de lances polêmicos, vamos tirar algumas dúvidas aqui. O Chico reclamou do primeiro lance, o primeiro gol do Bragantino, né? O Matheus Peixoto fez o gol, estava em impedimento ou não? Vamos ver, é um escanteio, e aí o Cleison vem correndo, aí o jogador tá ok, sem dúvida em impedimento, acho que isso aí não se discute. A dúvida que fica é se o Cleison estava dentro ou fora do campo. Se ele estava fora, impedimento. Se ele voltou para o campo, não tem impedimento. Esse é o ponto.
Esse é o ponto. O Cleison disse que voltou para o campo. Ele deu uma entrevista dizendo que voltou. Porque, para mim, está impedido. E o engraçado é que a gente vai ter hábito de vídeo na Copa e não tem essa imagem, se o Cleison estava dentro ou fora do campo. Mas ele falou que estava dentro. Acho que tirou-se a coisa, né? Tirou-se a situação. Né? Há uma recomendação da International Board, que é quem regula esse negócio da arbitragem, segundo a qual o jogador que sai e entra, quer dizer, na jogada, mesmo que ele estivesse fora do campo, ele daria condições de jogo ao jogador impedido, adversário. O Gaciba, lá na TV Globo, ele falou a respeito, ele conhece melhor essa questão de regras do que nós, e isso me parece muito Falei evidente. com o Salvo Espino, ele disse, se ele estivesse fora, a condição era de impedimento. Não, nós estamos citando 2 árbitros Sim, FIFA, claro. E por isso eu falei, Salvo, se ele estivesse fora, impedimento. Se ele estivesse dentro, Mas tem Não, é duro. Porque isso é recomendação. Às vezes a gente acha que a regra é muito simples, mas tem as recomendações. A regra é simples. O Helena tem uma fonte ótima, o Gaciba. Eu tenho o Salvo, que é ótima fonte também. Mas a regra é simples. O que complica são as recomendações. Sim, e aí o que complica mais a tradução. Mas ele confessou que estava dentro? Que ele estava dentro. E aí já matou, né? Aí já não tem jeito. Aí já. Aí nem essa dúvida que a gente fica já morre. Porque ele falou, não, eu estava dentro do campo. Agora é curioso, né? Por isso que eu nem reclamei, ele disse. Por isso que eu nem reclamei. Sim. E o Vanderlei Nogueira, com a sensibilidade dele, falou, Flávio, o time do Corinthians não reclamou, não. Claro. E a partir daí, né, não tem jeito. E cá entre nós, né? É a lei da onipresença. O cara está em 2 lugares ao mesmo tempo. O cara, para dar um lance desse contra o Corinthians no Pacaembu, ele tem que estar muito convicto, né? Mas foi o juiz, viu? Até porque... Não, ok, mas tem que... Ok, mas aí... Esse árbitro, ele é muito bom. Na hora do lance, ele olha pro Cleison, ele não olha pro Bandeira. Até porque ele está bem colocado. Sim. E o Cleison, ele não foi até o vestiário e voltou. Ele foi 30 centímetros ele tá na chuteira jogada dele volta, né? E voltou. Quer dizer, em outras palavras... Até porque a bola podia voltar para lá, né? Ele deu condição ao jogador do Bragantino. Bom, enfim. E aí tem um Eu lance... não daria esse gol. Eu tenho certeza disso. Eu daria esse gol. O se dane a recomendação da FIFA. Eu não daria de jeito nenhum. O Balbuena fez um gol e aí quem reclamou foi o Bragantino. Que o Romero teria impedido a movimentação do goleiro Alex Alves. Vamos ver isso. Esse lance realmente é bem complicado. E é muito parecido, né, de novo. Aí, ó, esse aí é o ponto. E aí, sua sensibilidade, Nazi, foi ou não? Falta. Olha, o Romero estava em posição de impedimento, participou da jogada atrapalhando o goleiro, então o gol é irregular. Você acha que ele atrapalhou o goleiro? Claro. Zé Roberto, e pra você, atrapalhou ou não atrapalhou? Eu acho que atrapalhou. Atrapalhou. Você teria anulado? Teria anulado. Miller? Olha, Flavito, ali pra mim, esse goleiro do Bragantino... não vou falar outra coisa, vou deixar pra vocês pensarem que eu já quero falar. Ali, um goleiro experiente já tira o Romero da sua frente, se joga, o juiz dá falta. Mas o guarda de trânsito não vai ficar levantando a mão, meu? Poxa vida, o goleiro é soberano na área pequena. Sai dele de lado e se joga, o juiz dá falta. Agora ele ficou esperando o juiz apitar a falta. E nessa coisa de apitar ou não apitar, a verdade é que na hora que o Balbuena cabeceia, ele tá com a visão livre. Repare, dá uma olhadinha. Ó. Não, ele tá livre. Olha aqui, se você prestar atenção, quem vai para cima do Romero é o goleiro. Não é o Romero que vai em cima. Ele não tem que sair de lá. Ele sai correndo e vai para cima do Romero. Mas ainda não fez o cabeceio, ó. Tá livre, ó. Aí cabeçou agora. Flavito, dava tempo dele engatinhando e pegava a bola. Ele ficou contando com a marcação da falta. Repara bem. Aí, vamos discutir isso aí, tá. Mas até agora não foi feito o lance. Tá livre, tá limpinho pra frente dele. Ele que vai atrás do Romero. Nada. Pra você falta, Vanderlei? Nada, absolutamente nada. Primeiro, o Romero, ficando na frente do goleiro, não está cometendo nenhuma agressão. Obrigado, Você pode tocar no goleiro. Zero. Ele está parado. Está com as duas mãos na frente. O goleiro ficou livre. O goleiro foi molão, cara.
Foi molando. A bola foi lá no céu e voltou. Ele contou, Helena, ele contou com a marcação da falta. Ele ficou esperando o juiz marcar. Ele estava contando com parou tudo. Que isso? Foi tudo normal. Zé Roberto. Olha lá, ele foi na Eu vou direção. mudar. Depois, vendo essas imagens aí, vou mudar. Eu achei que ele demorou. Zé, ele demorou muito. Ele estava com o caminho livre, que a bola subiu muito. E dava muita demorou coisa. muito. Ele se esconde atrás, ele se marca. Ele se marca atrás do Romero e levanta o braço. Levanta o braço. Isso Até aí, ele fazer isso aí, demorou. É ele que corre para cima do Romero. Empurra o Romero. Eu escrevi isso hoje na coluna. Se não fosse gol, seria pênalti, certo? Ele está preocupado em reclamar, a bola entrando. É verdade. Eu acho que foi um lance normal, não aconteceu absolutamente nada, né? E foi isso mesmo. O Romero parou. Ele vai para cima do Romero. Se não tivesse parado ali, teria pegado a bola. Você muda de ideia também, Názio, ou não? Agora vendo com câmera lenta, com o jogo rolando, pareceu mais claro a infração. Agora também fiquei com a opinião também de que o goleiro vacilou. O Romero está de costas, ele não fez nada. Aí o goleiro veio. Tá dizendo que atrapalhou, não sei o que tá. Mas aí segue a jogada. A bola não chegou no Balbuena. Ó, tá limpinho. Ó, agora que o Balbuena vai subir. Aí o Romero tá fora. Claro. Agora tem uma Daria coisa. pra pegar. Se eu sou o Romero, eu me atiro no chão. Porque ele é empurrado pelo goleiro. Não é para também ele. não, né? Ó, o goleiro encosta nele. Alguém falou aqui do goleiro se jogar. Aí era mais fácil de alguém marcar alguma coisa. Ali, quando eu falei do se jogar, você falou, é para usar experiência. Claro. O Tafarel, que não tinha altura coisa nenhuma, e foi um dos melhores goleiros do mundo, quantas e quantas vezes, lá no Mundial de Juniores, ele fazia isso? Já fazia, né? Claro, poxa vida, o cara tem que ter experiência, usar a experiência, pô. Eu achei gol normal do Corinthians. Ficou reclamando. Um abraço, a bola entrando. A bola entrando. Não, ele viu o Balbuena subir para cabecear. Exatamente. Quer dizer, que é pior ainda. Foi o Romero já está 1 metro dele quando acontece isso. Não, aí o árbitro acertou. E acho que na outra também, viu? Embora não tenha imagem do... Que é gozado, eu achei tão engraçado. Não ter uma imagem, né? Quantos anos a gente não fala isso em futebol? Mas se você prestar atenção naquele lance do primeiro gol do Bragantino, o árbitro olha para baixo. Não, mas é engraçado, Miller, não ter a imagem. Isso, mas quantos anos a gente não vê falar difícil, que não teve uma imagem? Porque num jogo desse tem o quê? Umas 20, 25 câmeras de televisão. Eu lembro daquele famoso jogo lá de 98, quando todo mundo, que absurdo. Prejudicaram o Brasil, lembra disso aí? Noruega, vergonha, o Brasil perdeu na Noruega. Aí no dia seguinte todo mundo ficou pequenininho, parece o Júnior Baiano. Lembra disso, né? Eu lembro. Foi a última vez que não tinha uma imagem, e depois apareceu. Apareceu imagem de outra TV, né? Vamos ver se vai aparecer. Mas só que quando ele falou... A imagem tinha, não tinha a imagem da TV. A imagem da TV que estava transmitindo. Agora, o Vanderlei falou uma coisa, que você disse que ele falou na hora da transmissão, a Jovem Pan, ele tem razão. Teve um jogador do Corinthians que reclamou. Saiu todo mundo de perto e vai embora. Você imagina um gol desse no Pacaembu, ia todo mundo pra cima do juiz. Reclamou, foi não, Aí é a vivência. Né? Nem a torcida dele olhou pra mim e falou assim, ninguém... Eu falei, caramba, ele tá impedido, porque a gente não tem mais o Cleiton. Mas ele falou, ninguém do Corinthians reclamou. Ninguém é torcida. O Carinho não falou nada. Os jogadores. O Romero, que é chato pra caramba, não falou nada. Todo mundo foi para o meio campo. Eu vi uma entrevista do Sandro Meirahit. E o Cleiton não voltou para o segundo tempo. Mas o Sandro, ele fala que o árbitro que é inteligente, ele usa até a expressão do jogador para ver se o que tem de certo e errado. Tem a maneira de reclamar na malandragem, a maneira que o cara tá, que ele viu alguma coisa. Indignação, indignação. Tá certo? Quando o cara quando ele foi prejudicado de verdade, é outro papo. É isso aí. Mas acho que é bem por aí. Né? Quando aconteceu a coisa, ele tem certeza que aquilo houve. A reclamação, a forma como ele conduz é diferente de uma coisa que ele sabe que ele não está com razão. E aí o árbitro tem que usar isso aí a favor dele. E esse fato de ninguém reclamar do Corinthians, o árbitro falou, opa, tem alguma coisa. Oi? Só uma coisinha, acabou o jogo do Santos, a Shirley, a minha amiga Shirley, positiva, que está acompanhando o nosso programa, um beijão para ela, me informa que foi 0-0. Ou seja, os grandes... E o Gabigol... Os grandes, entre aspas, só um ganhou, né? E o Gabigol só um foi grande, e o Rodrigo perderam gols feitos. Tem mais essa. Só um foi grande mesmo, né? Pelo que eu tô vendo. Já pensou que engraçado uma semifinal, Palmeiras e os outros? Vai ser engraçado, não vai?
Aí o campeonatinho de Reinaldo e seus Blue Caps vai ficar com problema. Coitado dos Reinaldo, vai ter certo. Era uma grande banda, pô. É verdade. Não, você tem razão. O Renato e seus Blue Caps não merecem. Desculpa, tem razão. Está certo. Não posso misturar a situação. Flavinho, eu só queria colocar... Também isso é discutível, viu? Mas é para outra legal. A banda era Renato. A banda sim. É Renato, eu sei. A banda era boa. A banda eu respeito. Ô, Flávio, só queria colocar dar uma colocação a respeito do jogo do Corinthians. O Carille, que é um excelente treinador, mas quando ele errou em ter tirado o Fagner e colocou um outro garoto lá, eu acho que o Fagner sentiu. Teve desconforto muscular. Eu ouvi isso, assim, meio de orelhada. Eu tenho quase certeza. Vamos ver o que ele falou e talvez ele até fale sobre negócio da seleção. Mas me parece que ele teve um desconforto muscular. Quase certeza, vamos ver. Acho que nós damos nossos melhores jogos. Principalmente no primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo um pouco abaixo. Segundo tempo, em alguns momentos a gente conseguiu manter o nosso padrão, que é trabalhar a bola, ficar com a bola. Em alguns momentos a gente entrou na euforia, de repente queria acelerar muito o jogo e a gente acabou tomando os gols, mas infelizmente a gente conseguiu evitar a derrota, mas conseguiu diminuir a partida, está 3-2 e temos tudo em nossa casa a tentar buscar a classificação. Logicamente, nosso rendimento de hoje foi muito abaixo do normal, a gente sabe disso, a gente se cobrou no intervalo, após o jogo também, e a gente sabe que tem que melhorar. Hoje eles vieram muito fechados, fazendo muita falta. Segundo jogo, com certeza vão vir muito mais, mas a gente tem que estar concentrado, preparado. A gente sabe que vai ser difícil novamente, mas a gente tem que fazer valer o mando, jogar melhor do que foi hoje para a gente poder sair classificado. Quando você toma 2 gols de bola parada, não é uma surpresa. Talvez a estratégia dele não era tentar surpreender, mas eu não vi. Vi meu time um pouco abaixo, foi isso que eu falei agora no final do jogo. Todo mundo tem a consciência que pode ser mais, né? E os gols que fizeram, o segundo coloco como mérito de 1 contra 1, o cara invadir a área e bater cruzado, né? Mas os outros gols foram de bola parada. Então, o Bragantino fez um bom jogo sim, mas a gente tinha que ter sido melhor. Como vai o Bragantino em termos de vantagem para o jogo da volta? O seu adversário tem que vantagem? Em todo mata-mata, toda vantagem é muito importante, né? Eles podem controlar o jogo, esperar no campo deles para jogar no contra-ataque. Não sei qual que vai ser a ideia. Muitas vezes nos preparamos para isso e ele vem marcando lá em cima. Então é os primeiros minutos do jogo que vai mostrar. Mas nesse momento, mata-mata, qualquer jogo que for, qualquer enfrentamento que for, qualquer vantagem é muito importante. Não tocou no tema, de qualquer forma, eu ouvi algo de desconforto muscular. Mas é que acontece, eu ouvi várias gente falarem isso. Não, porque o Fagner vai viajar para a seleção. Se você não sabe, a seleção brasileira, o jogador que não vai jogar, ele só faz 3 coisas na seleção. Ele come, bebe, dorme e engorda. Quem não joga, que eu saiba disso. Nós estamos em domingo ainda. Amanhã é segunda-feira, ele vai pegar o avião, vai dormir, vai descansar. Não tira o cara, até porque ninguém falou isso. O gol do Bragantino, aquele gol que o Cássio erra e tem rebatido para dentro da área, no meio da área, o jogador passa pelo lateral que... Como chama? Maturano? O Mantuan e o Romero. Faz o meio dos dois. Se você vê o drible que ele levou, nem no meu time de várzea lá do Morumbi, os caras levam esse drible. Pelo amor de Deus. É uma decisão de campeonato. De final de campeonato. Para não semifinal. Um jogador do Corinthians não pode levar um drible desse. Segunda coisa. O Tere Santana dizia, o saudoso Tere Santana, jogar contra Bragantino, contra time do interior, o nosso time, no mínimo, tem que mudar o comportamento, jogar no campo do adversário o tempo todo. O Corinthians, pelo amor de Deus, você vai esperar o Bragantino para quê? Você vai esperar o Bragantino fazer o quê? Joga no campo do adversário. Você está na sua casa, porque Pacaembu praticamente é a casa do Corinthians. Então como é que você vai ficar esperando? Porque o estilo que o Corinthians joga, ele não é 100%, sabe, infalível. Tem que mudar o comportamento. E o comportamento é o posicionamento do jogador. Você viu o Bragantino, o zagueiro do Bragantino, Flávio, pegou 300 vezes na bola, sem ser incomodado. Não tem condições de ganhar desse jeito.
Olha, nem tudo foi ruim no jogo do Corinthians, não. Nós tivemos o Pedrinho aparecendo no estilo que se cobra, né? Há bastante tempo, e o Carille explicou, ele está fazendo um tratamento para ganhar massa muscular, não aguenta 90 minutos, mas entrou e fez um belíssimo gol. Tanto que esse gol é o nosso lance Lux Collor de hoje. Foi um golaço do Pedrinho. Tomara que seja um novo momento, né? Para o Pedrinho, ele bate da entrada da área, um chute muito bonito. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente, o golaço do Pedrinho, que, tomara, né? Passa a ter um novo momento no futebol através desse chute bonito que ele deu, um golaço, o nosso lance Lux Collor de hoje. O Pedrinho que está deixando de ser zumbi para ser Hulk. Roberto, como é que a gente trata o mutante agora? O Carille contou aqui que ele tem uma deficiência alimentar. Ele, quando criança, tinha problema, tantos casos assim. Você trabalha com vários atletas, meninos e meninas nessa condição. Como é que faz para a gente chegar, para deixar o atleta no ponto, para que ele possa render tudo? Não, primeiro tem que fazer um estudo. Como é que está esse organismo, né? Dessa parte hormonal dele e tudo mais. Isso normalmente é feito. Nós trabalhamos com exames periódicos a cada mês e meio para ver como é que está essa composição corporal dessas jogadoras, para a gente poder definir o que está faltando, o que precisa ser melhorado. Os complexos que ela vai poder tomar, vai poder ingerir, enfim, para poder equilibrar sempre e não deixar ela entrar em déficit nenhum, porque normalmente esse trabalho muito forte que nós fazemos, ou que os clubes fazem, muitas vezes existe uma perda de energia e calórica grande. Ele não consegue comer, ele tem dificuldade se a alimentação é muito forte. Também. O cara disse isso aqui. Também, talvez, não sei, anemia falciforme, não sei, tem uma série de coisas que pode, falta de ferro, né, isso pode acabar atrapalhando também o desenvolvimento dele, então tem que buscar uma solução. Interessante, Flavinho, interessante a história do Pedrinho, porque o Corinthians tinha feito uma fusão com o Flamengo de Guarulhos. E quando acabou essa parceria, quem estava lá largado? Pedrinho. E meu amigo Vagninho, que está na base do Corinthians há muito tempo, que é uma grande pessoa, pegou o Pedrinho e levou para o time do Osmar Loss. Por isso que é o Pedrinho. O Vagninho que não tem problema de deficiência alimentar. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, exatamente. Nada de Vagninho, dá a impressão que está falando de um cara pequenininho, né? O Vagninho que descobriu o Pedrinho. Gente boa. Vamos falar de São Paulo? Só uma coisinha de falar do São Paulo. O repórter das Magafa me informa que na entrevista coletiva do Carille, o Carille ficou nervoso porque perguntaram para ele que se ele tirou o Fagner, porque o Fagner ia para a seleção, que é a dúvida do Miller. Ele disse que não. O Fagner sentiu um desconforto na coxa. Eu ouvi isso. Que viu, começou um tratamento no momento que ele sentou no banco com uma bolsa de gelo embaixo. Né? Olha, então, quem teve esse problema também foi o William hoje no jogo do Chelsea. O William saiu com 1 minuto da prorrogação e ele teve desconforto. E o William, o Fagner, tudo bem, talvez não... Pode ser a última chance dele. A precaução, o medo de se contundir e ser cortado, tudo bem. Mas ele pode ser, o Fagner, pode ser a última chance dele para participar da Copa ou não. Já o William é um jogador que está brigando para ser titular, ele está na Copa. Ele já ele saiu e, se depender